Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 11, que vamos falar sobre o tema Resistindo ao Inimigo. O texto áureo que se encontra na nossa revista Compromisso se refere a Atos capítulo 23, versículo 11, o qual faço a leitura. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Na ocasião, o apóstolo Paulo estava sendo escoltado até Cesareia. Observe que Cristo aparece 4 vezes a Paulo por ocasião da, daquele momento onde se revela a ele em Atos 9, versículo 5, em Corinto, no capítulo 18, versículo do 9 ao 10, nos diz, e em sua primeira visita a Jerusalém, conforme o capítulo 22, do versículo 17 até o 18, e aqui, no versículo 11, que foi lido durante a sua última visita a Jerusalém. Nós temos esta informação baseado nos textos bíblicos. Quando a gente trabalha essa questão resistindo ao inimigo, vamos ver o que o autor nos diz em relação a isto na introdução. E cá entre nós, eu gostaria de fazer uns apontamentos e até mesmo abrir o leque para o assunto que foi levantado por este, quando começa a falar sobre essa resistência ao inimigo. Diz assim em nossa revista: as notícias de missionários machucados pela grande luta travada em campos, onde o inimigo tem tido ampla liberdade de agir, chegam para mim com mais frequência do que eu gostaria. A batalha espiritual, destaco aqui, ó, é real. Deixa eu colocar aqui de uma forma melhor. Eu estou utilizando o mouse. A batalha espiritual é real e acontece em todos os campos missionários. Naturalmente que ele disse uma verdade, mas a verdade toda é que não apenas acontece em todos os campos missionários, acontece na vida de todos os crentes de Cristo Jesus. Quando a pessoa está morta em seus delitos e pecados, ela está literalmente fazendo a vontade do inimigo, do diabo. Jesus chega a dizer, de uma forma bem dura, em relação aos judeus que estavam fazendo a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. Agora, quando nós nos convertemos, e todo e qualquer crente, quando nasce da água e do Espírito, quando há essa centelha divina na nossa mente e no nosso coração, quando o nosso espírito é transformado pelo Evangelho, que é poder de Deus, para aquele que está crendo piamente em Cristo Jesus, mediante arrependimento e a fé depositada na pessoa de Cristo, passa a haver uma nova criação. Ele se torna literalmente uma nova criatura. E há uma nova natureza. Mas acontece que a velha natureza continua dentro da pessoa. E há uma luta constante entre a carne, que é justamente essa natureza pecaminosa, que habita, mas que não vai predominar, não vai reinar, porque nós temos agora, a partir da conversão, uma nova criação, uma nova natureza, portanto, e vai lutar, vai entrar em guerra constante, de modo que a batalha espiritual, não apenas nesse âmbito da natureza, internamente falando,
mas vai ocorrer não apenas nos campos missionários, em todos eles, mas quando nós nos convertemos. O que eu estou apontando aqui é uma ampliação. Naturalmente, que ele está falando depois de falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e nesse ímpeto ele diz: a batalha espiritual é real e acontece em todos os campos missionários. Mas, como eu disse, não é somente nos campos missionários. Basta se tornar uma pessoa cristã que já inicia a batalha espiritual da parte de cada crente em Jesus. Dito isto, a gente prossegue, porque diz o autor da revista, nas suas cartas, Paulo, Paulo recomenda os crentes a estarem preparados para resistirem aos ataques dos inimigos, mas o registro de suas atividades missionárias a partir destes capítulos é marcado pelos constantes ataques do inimigo à sua integridade física, sua estabilidade emocional e firmeza da sua fé. Trazendo para nós, a Bíblia nunca diz para nós lutarmos contra o diabo, mas sim usarmos a armadura que Deus nos concede para a nossa defesa. Porque quando o apóstolo Paulo menciona a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, até mesmo aquele item, uma referência à espada, não é para o ataque. Existem algumas palavras no grego para indicar os tipos de espadas, umas mais longas, outras mais curtas. E justamente a que Paulo utiliza é uma espada semelhante a uma adaga que serve para colocar no soldado ter aqui a sua cintura, mas para a defesa, não para o ataque. É porque nós não atacamos Satanás. Nós, primeiramente, submetemos a Deus e resistimos ao diabo. Ele que anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, após resisti-lo, ele foge de nós. Porque maior é o que está em nós do que está operando no sistema do mundo. Maior é o Espírito Santo que habita em nossos corações do que o diabo como inimigo de nossas almas. É bom frisar que algumas ideias que nós temos no cenário evangélico soa mais como algo folclórico. Colocar o diabo debaixo do seu pé. Tem até uma música que diz: debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Ora, como é que você vai colocar o diabo ou os demônios debaixo do seu pé? Se não for muita presunção, é muito desconhecimento da palavra de Deus. Algumas pessoas querem, entre aspas, amarrar o diabo, achando que uma frase dita, ainda que com autoridade, por si só vai detê-lo ou vai impedir as suas ações, quando não daqueles que o seguem, uma referência aos demônios. Pelo contrário, são algumas expressões triunfalistas do chamado movimento evangélico, do qual eu e provavelmente você faz parte, mas que não coaduna com a palavra de Deus. E eis a razão de haver uma escola bíblica dominical para mostrar a importância de termos a Bíblia como única regra de fé e prática. Ele prossegue dizendo que considera importante detalhar esse processo do aprisionamento do apóstolo Paulo para que tenhamos uma compreensão clara do caminho que Deus usou para que Paulo testemunhasse a todas as autoridades da época, até chegar a César, o imperador de Roma. Este foi um teste real de resistência ao inimigo. Vale lembrar que Satanás não é páreo para Deus.
tampouco está em pé de igualdade. Deus é o Criador de tudo e de todos. Até os demônios se submetem e reconhecem o senhorio de Cristo. Nós vimos isso nos evangelhos. Pessoas que estavam dominadas, possessas por espíritos demoníacos, ao se deparar com a pessoa bendita de Cristo Jesus, elas reconhecem a autoridade de Cristo. E algumas expressões como, ó Filho do Deus Altíssimo, viestes aqui antes do tempo para nos atormentar? Permita-nos, olha só, o reconhecimento da autoridade do senhorio de Cristo. Porque a Bíblia diz categoricamente que até o diabo treme, até o diabo reconhece a autoridade de Deus e sabe muito bem quem Deus é. Agora nós precisamos entender esse aspecto da batalha espiritual, enfatizando uma coisa. John Stott falava que a batalha sempre começa e vai ser ganha ou perdida aqui na nossa mente. Romanos, capítulo 12, vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional, espiritual, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, isso mesmo, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A batalha, meus irmãos, começa aqui. Se a gente souber quem de fato Deus é e quem nós somos, instrumentos dele, servos dele, sobretudo filhos do Altíssimo, conhecemos e sabemos perfeitamente quem Deus é, a gente vai ter uma vida pautada na palavra dele, em obediência aos seus ensinos. Logo, nós venceremos porque ele que nos transfere poder através do Espírito Santo que habita em nós, porque ele que nos fortalece. É na força do poder dele que opera em nós que vai fazer com que a gente tenha condições de vencer e de termos sempre essa inclinação para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne, que a gente vai se opor às obras do diabo, fazendo as obras de Deus segundo a orientação do Espírito Santo, que habita em nós e que nos impulsiona e nos conduz cada vez mais para as páginas das Escrituras Sagradas. Aqui fala sobre a chegada a Jerusalém, capítulo 21, do versículo 17 até o 19. Como é um texto pequeno, eu farei a leitura para que, porventura, você que não tem agora, nesse momento, uma Bíblia em mãos, possa estar familiarizado com o texto e, por sua vez, compreendê-lo melhor. Diz assim o versículo 17 em diante. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Observe, o retorno a Jerusalém foi marcado por uma grande recepção, um momento único, alegre. Os irmãos estavam ali reunidos, todos os presbíteros, diz a palavra de Deus. Os presbíteros, meus irmãos, são os pastores. Nós temos três palavras para designar a função pastoral: presbíteros, no caso, a palavra bispo, que também
designa a função pastoral e pastor. Acontece que o termo pastor só vai aparecer uma única vez na epístola de Paulo aos Efésios. Mas tanto presbíteros, que traduzido é anciãos, que é um termo utilizado pelo apóstolo Paulo quando ele está diante de uma congregação judaico-cristã, ou seja, judeus convertidos a Cristo. Ele menciona presbíteros, isto é, traduzindo, anciãos. Agora, quando Paulo se refere numa igreja gentílica, ele vai utilizar a palavra que nós traduzimos como bispos. Coisa interessante. De acordo com o ambiente, ele vai empregar uma palavra, mas com o mesmo significado. Quando ele está diante dos judeus, ele vai falar Saulo, eu, Saulo de Tarso, Saulo. Mas quando ele está com os gentios, eu, Paulo, mudou o nome? Não houve mudança de nome. Saulo é um nome que tem origem hebraica. Sa Saul, por exemplo. Já Paulo é o nome dele dentro daquele contexto gentílico. Como nós temos John, João e Juan. Língua inglesa, língua espanhol, no espanhol e no português. De acordo com o auditório, você se identifica. Meu nome é Juan, ou meu nome é João, ou ainda, né, vai dizer que o nome dele é John. My name is John. Por exemplo, ao ouvir os relatos de todas as maravilhas que Deus havia feito entre os gentios, qual foi o resultado? Todos glorificaram a Deus. Meus irmãos, a gente precisa aprender isto com a palavra de Deus. Glorificar a Deus também. Digo, glorificar a Deus somente. Por causa de quê? Lá no Antigo Testamento, o próprio Deus vai dizer que ele não divide a sua glória com ninguém. Acontece que, acertadamente, João Calvino falou que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ainda que nós, evangélicos, cristãos, denominados batistas, não adorem necessariamente imagens, esculturas, mas vez ou outra criamos ídolos em nosso coração. Entronizamos outras coisas ou pessoas, senão a pessoa de Deus. Às vezes, o nosso Deus, com D minúsculo, é o trabalho, é o serviço, é a função a qual desempenhamos na sociedade como um cargo tido como por demais importante, relevante de fato para a sociedade. Às vezes, o nosso Deus, entre aspas, um D minúsculo, continuo, é o nosso status quo na sociedade, uma pessoa importante, influente no seu município, quando não no estado, ou até mesmo na esfera federal. Às vezes, pode ser, por exemplo, a família que ocupa o primeiro lugar e não Deus. Pode ser o seu filho, pode ser algo que você vai colocando, entronizando e ao mesmo tempo destronando Deus na sua vida. Deus já não ocupa o centro. Existem pessoas, pasmem, que idolatram bispos, supostos apóstolos, ficam endeusando ministérios, ficam colocando numa esfera de veneração algumas denominações, mas aqui nós aprendemos
que eles glorificavam tão somente a Deus. Ouvindo, versículo 20, deram eles glória a Deus e disseram-lhes, bem vês, irmãos, quanta, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, mostrando que muita gente havia se convertido ao evangelho de Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Aqueles judeus se tornaram discípulos de Jesus. Os judeus que estão lá hoje no seu território, cujo retorno se deu depois de 1948, conforme aquelas negociativas, aquele tratado com o apoio das organizações das Nações Unidas, que possibilitou judeus do mundo inteiro dispersos retornarem para aquele local, todos eles, sem exceção, carecem da graça de Deus. E todos eles precisam do Senhor Jesus para serem salvos, porque a Bíblia é enfática. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até os seus, uma referência aos judeus, precisam de salvação, e não foi à toa que Jesus veio para os seus, mas no Evangelho de João diz que os seus não o receberam, mas a todos quanto creram no seu nome, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Os judeus precisam se tornarem filhos de Deus através de Cristo Jesus. E por tabela, todos nós carecemos da mesma graça salvífica, destinada inicialmente aos judeus, mas também aos gentios, dos quais nós fazemos parte. No versículo 20 até o 40, do mesmo capítulo 21, vai falar sobre ataques, prisões e testemunho da parte do apóstolo Paulo. Observe que o autor da revista, ele vai mencionar que o inimigo não ficou satisfeito com as notícias. O diabo nunca vai ficar satisfeito com as coisas de Deus. Ele se opõe a Deus. Porém, ele não está, como eu disse, em pé de igualdade com Deus. Ele não é um inimigo à altura de Deus. Pelo contrário, como ele não consegue atingir Deus, não tem poder, tamanho que Deus tem, ele tenta atingir Deus como? Se voltando para os chamados pobres mortais, para os seres humanos. Nós sabemos do livre-arbítrio, e eu creio particularmente no livre-arbítrio, mas acontece que ele se volta, uma referência ao diabo, ele se volta para a humanidade, desejando afastar do propósito de Deus e querendo destruir os homens. E ele faz as suas obras demoníacas, diabólicas. Porém, Jesus Cristo, ele veio justamente desfazer as obras do diabo. E Jesus Cristo, ele triunfou na cruz do Calvário. Jesus expôs publicamente Satanás, de forma que ele está derrotado. E hoje, se você se submeter-se a Deus, você não precisa lutar com ele, de gladiar, entrar no ringue, espiritualmente falando, mas na dependência de Deus, submetendo-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Na mesma reunião de boas-vindas, Paulo foi informado de uma acusação contra ele, porque os judeus tinham ouvido que ele estava ensinando que os judeus convertidos não mais dessem ouvidos aos ensinos de Moisés sobre a circuncisão. E esse é um dos fatos
difíceis de serem interpretados neste livro, segundo alguns comentaristas bíblicos. Ele levanta aqui três questões que são colocadas pelos estudiosos: a posição dos líderes da igreja em Jerusalém com relação à lei, o que estavam ensinando sobre o assunto na igreja e como a sugestão deles se ajustava com os ensinos de Cristo. Já o autor ele vai hum, dizer que é interessante notar que em outros momentos em que Paulo foi questionado, ele sempre se defendeu, mas nesse fato aqui há algo peculiar. Paulo não abriu a sua boca. Foi como se ele percebesse que a situação presente era apenas uma porta que estava se abrindo para ele entrar e enfrentar o que vinha a seguir. E foi exatamente o que aconteceu. Do versículo 20 até o 40. Os líderes da igreja o orientaram a cumprir o rito de purificação no templo com 4 outros homens, o que o apóstolo prontamente, aqui ele coloca como obedeceu, sem discutir. Esse rito era um processo que durava 7 dias. E tudo indica que, durante todo o tempo, espias o seguiam para apanhá-lo em alguma falta. Como nada encontraram, uma grande mentira se tornou a armadilha que prendeu Paulo. Alguns judeus que tinham visto o apóstolo andando com seu discípulo Trófimo pelas ruas da cidade e depois ouviram no templo, pensaram, não viram que ele havia levado Trófimo, que era grego, ao templo, o que era considerado uma profanação. E imediatamente o povo da cidade inteira ficou alvoroçado, enquanto Paulo era arrastado do templo para ser espancado e morto. O alvoroço foi tão grande que o comandante da força romana foi chamado para acalmar o povo. Quando eles e os soldados chegaram, de fato, Paulo já estava sendo espancado. Antes de qualquer palavra, o comandante mandou que Paulo fosse algemado com 2 correntes e levado à prisão, que era uma fortaleza, porque a gritaria não deixava entender o que de fato estava acontecendo. Até então, Paulo havia o quê? Permanecido calado. Alguém vai dizer assim: quem cala consente. Isto é um ditado popular, meus irmãos. Mas deixemos os ditados ou os adágios de lado. Vamos aqui à leitura, conforme nos diz a revista. Até então, Paulo havia permanecido calado, mas ao subir as escadarias, já separado pelos soldados da multidão, que o seguia gritando: mata-o, mata-o. Paulo, falando na língua grega, pediu permissão para o comandante dizer algo à multidão. Ao ouvi-lo falar nesse idioma, o grego, ele era versado na língua grega, o comandante se surpreendeu, porque pensava haver prendido um outro gentio que havia provocado uma rebelião com 4.000 assassinos. E Paulo então se apresentou ao comandante, pelo que teve sua permissão para falar. Agora, já falando em aramaico, Paulo contou para toda a multidão sua experiência de conversão e chamado de Deus. Isto porque o povo judeu falava aramaico. O hebraico era utilizado por alguns poucos no âmbito da sinagoga, quando não no templo. A Bíblia era lida no hebraico e traduzida para o aramaico. Paulo conhecia o hebraico, falava o aramaico, língua do seu povo, falava o grego koiné, que era a língua universal, como cidadão romano,
sabia muito bem o latim, entre outros idiomas. Paulo fez missões transculturais em várias regiões do mundo até então conhecido. E ele utilizava de línguas reais para comunicar a mensagem de Deus aos perdidos. E até esse ponto, todos estavam silenciosos. Mas quando Paulo testemunhou que havia sido escolhido por Deus para testemunhar aos gentios, a gritaria recomeçou. Por causa de quê? Irmãos, os gentios eram tidos como cachorros, eram cães. Não eram cães que nem os nossos pets, cães de madames, cães domésticos, cuidados, paparicados, bajulados, tido por muitos, não por alguns, como até membros da família, como membros da família, devido ao apego, mas eram equivalentes aos cães sarnentos, aqueles cães que ficavam perambulando pelas ruas, cheios de chagas, de feridas, doentes, magros, desnutridos. E quando ele menciona que ele foi chamado por Deus para testemunhar aos gentios, que negócio é esse? Durante um bom tempo, o evangelho ficou circunscrito a Jerusalém. Foi necessário Deus levantar homens como Filipe, um diácono, para ser instrumento dele diante daquele funcionário da rainha de Candace, o etíope, que recebeu a palavra com alegria, foi batizado e seguiu o seu caminho com Cristo em seu coração. O mesmo Filipe que foi conduzido pelo Espírito Santo até Samaria, para que estes também recebessem, aproximadamente um ano depois do Pentecostes, o Espírito Santo e passasse a fazer parte da Igreja de Cristo, da família de Deus. Depois, de uma forma sobrenatural, vai falar a Cornélio de uma forma direta, bem como ao seu servo, instrumento Pedro, apóstolo, e tudo vai convergir para a conversão de Cornélio e toda a sua casa. E após 6 a 8 anos após o Pentecostes, e os gentios são alcançados, e eles recebem o Espírito Santo, de modo que eles não tinham os gentios em grande estima, pelo contrário. E não é à toa que todo mundo começou a gritar, ou recomeçou, tira do mundo este homem porque ele não deve viver. É o que está no versículo 22, no capítulo 22, na parte B. Eu leio na íntegra. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Com o povo jogando ao ar as capas e a poeira. Porque diz o versículo de número 23, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeiras para os ares. A multidão estava enfurecida, enlouquecida, atirando poeira para os ares. Mas ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Ficou assim intrigado. O que que ele aprontou para os judeus ter tanta raiva desse homem? O que que ele fez? Paulo recebeu chicotadas, descobrissem o que havia feito de errado, até que
descobrisse. Por quê? Paulo ficou calado, usou a seu favor a cidadania romana. É, ele era cidadão romano, de direito, de fato. Ele não comprou a cidadania, mas ele herdou a cidadania. E ele, cheio de sabedoria, conhecimento, ele pondera, cala-se e diz o texto que ele então revela a sua identidade de cidadão romano, evitando assim ser chicoteado. O comandante ficou amedrontado porque havia cometido um erro. Não podia jamais prender um cidadão romano. Ele levou Paulo para o sinédrio. Agora, quando ocorre aquela defesa de Paulo perante o sinédrio, o que a gente precisa ter em mente? Que essa foi a primeira vez que Paulo ficou diante das autoridades religiosas com quem ele teve um relacionamento anterior. Lembra que Paulo era fariseu, zeloso segundo as leis, se tornou inclusive perseguidor dos cristãos no primeiro momento. Depois Jesus aparece, mais adiante ele se converte, ele se recolhe um pouco, inicia atividade evangelística, missionária e desempenha esse extraordinário ministério junto aos gentios, sim, mas não descarta os judeus, porque em vários momentos ele vai até sinagogas discutindo, mostrando através das escrituras que Jesus é o Messias, que Jesus ele foi crucificado justamente para salvar a raça humana da qual os judeus está inclusa. Eles haviam se beneficiado do ódio de Paulo pelos seus seguidores de Jesus, perseguindo-os, matando-os em nome da lei, com cartas assinadas pelo próprio sumo sacerdote. E foi por essa razão que, quando Paulo proferiu a primeira sentença, ele já foi esbofeteado na boca. Mas desta vez, Paulo respondeu com palavras duras. E o que Paulo diz? Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? E ao ser repreendido, ele se desculpou. A gente lê isto na Bíblia. Acontece que houve uma discussão, foi mudada por conta da forma que ganhou aquela proporção e porque Paulo era conhecedor das diferenças entre os saduceus e fariseus, dois grupos religiosos distintos, todos judeus, eles estavam presentes. E ele aproveitou isto e afirmou que estava sendo julgado por causa da sua esperança na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam nos anjos e na ressurreição dos mortos. Os fariseus se apegavam a estas doutrinas. E Paulo vai usar justamente isso a seu favor. O conhecimento anterior, como fariseu, ele vai usar a seu favor para ficar numa situação, digamos, mais confortável. Houve gritaria, e o pessoal, opa, opa, ele está falando a nossa língua. Não vemos nada de mais nisso. Vamos libertá-lo. Outros ficaram chateados e irados com ele. E o comandante? O comandante ficou assistindo. Ele viu então que precisava garantir a integridade física do apóstolo Paulo, era cidadão romano,
não ia titubear, bobear e permitir que a integridade de Paulo como cidadão romano estivesse em risco, e ele vai imediatamente levá-lo para a fortaleza novamente. Talvez por causa das muitas perguntas que Paulo estava se fazendo naquela noite, o Senhor lhe apareceu fortalecendo. E é a leitura do versículo 23 até o 11, que foi justamente o nosso texto áureo. Ser corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o deis também em Roma. Adiantando-me, o evangelho, através da pessoa de Cristo Jesus, começa a ser anunciado na província da Galiléia, passa por Samaria, chega até a Judéia. E depois de sair daquela região da Palestina, ela vai caminhando em direção ao coração do Império Romano. É isto que nós vemos. E ele entendeu que a batalha só estava começando. Era só o começo. Tinha um caminho longo, árduo a ser percorrido. Sobre o teor dos outros tópicos da revista, conforme a nossa página de número 52, digo 53, eu vou fazer num outro vídeo. E por que razão? É um suspense? Não. Estou gravando aqui no notebook, a bateria está literalmente acabando e eu preciso salvar este vídeo para não perdê-lo. De modo que eu vou dar continuidade e esta lição de número 11 vai ter 2 vídeos, portanto. Desde já que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, porque é a minha oração, é o desejo também no meu coração. Deus o abençoe grandemente.